Viver Mais no Ar, e hoje a alegria de tomar aqui um café com o Dr. João Macedo, professor, geriatra, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Dr. João, seja muito bem-vindo ao Viver Mais e vamos brindar esse retorno do senhor aqui com um cafezinho, aceita? Sim. Vamos tomar esse café e falar de envelhecimento, né, doutor João? Um tema que está tão presente nas nossas vidas, um brinde à vida. Nossa, a Carol caprichou nesse café, tá Muito ótimo. bom. Muito bom. Doutor João, o Brasil hoje tem mais de 2 milhões de pessoas diagnosticadas com demência, sendo prevalência o Alzheimer. Envelhecer é sinônimo de ter algum tipo de demência? Não, Ian. Inicialmente, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação, mais uma vez, participar do seu programa. Queria também cumprimentar a toda a equipe de produção. Esse programa é extremamente educativo, as pessoas gostam muito. Então, objetivamente respondendo, não. Muitas pessoas atingem idade avançada, idades que eu poderia chamar até de extremas, 90, 100 anos de idade, completamente lúcidas e com excelente cognição. Então, não podemos dizer que necessariamente a idade avançada estaria associada à demência. E, por outro lado, infelizmente, é o oposto. Muitas pessoas jovens, infelizmente, podem apresentar quadros de demência. Nós temos pacientes com 40 anos de idade, com 50 anos de idade, com 60 anos de idade. Então, nós temos aí as pessoas que, quando apresentam demência, o fazem muitas vezes por questões genéticas, são são situações em que há uma ocorrência familiar da doença, e as pessoas que atingem a idade avançada sem demência, por outro lado, também muitas vezes têm uma condição genética especial. Daí porque a ciência hoje está se debruçando sobre os genes que possivelmente estariam associados a essas doenças. Nós já sabemos quais são, mas o que é que nós poderíamos fazer para interferir nesses genes, para fazermos com que aquelas pessoas que não têm uma genética positiva, boa, que proteja contra a demência, possam, ao tomar, por exemplo, algum medicamento, se defender contra essa lamentável condição que é incapacitante, porque é uma doença que mexe com toda a funcionalidade da pessoa, a pessoa tendo as suas funções cognitivas comprometidas, como a memória, a linguagem, a pessoa fica incapaz de exercer as tarefas do dia a dia, de realizar atividades da vida civil. Uhum. Então, o que é que nós poderíamos fazer para prevenir essa condição? Hoje é uma grande questão da ciência, né? Doutor João, antes de falar nos medicamentos, das inovações, em relação principalmente ao que prevalece na demência, que é o Alzheimer, o senhor falou da genética, que a maioria dos casos está associado à genética, principalmente quando se tem um diagnóstico cedo e não após a velhice. Exatamente. Né? Existe uma prevenção, isso já é fato, por exemplo, minha mãe teve Alzheimer, dizem que o meu avô teve Alzheimer, a probabilidade de eu desenvolver a demência é maior do que qualquer outra pessoa? Então, fazendo, mais uma vez, muito bem essa distinção. Quando a doença se instala mais precocemente, os fatores genéticos são mais importantes. Sim. Quando a doença se instala já numa idade avançada, por exemplo, depois dos 80 anos de idade, os fatores genéticos são menos importantes. Aí entram outros fatores, tá certo? E aí, quando se fala, o que é que a gente poderia fazer para prevenir essas doenças? O que é que nós sabemos hoje, à luz do conhecimento atual? Nós sabemos que existem 14 fatores de risco modificáveis ou potencialmente modificáveis que levariam à demência, ou, em outras palavras, que aumentariam a probabilidade de uma pessoa ter demência. Tá. E esses fatores, eles têm um peso maior, são mais relevantes quando a probabilidade genética? Claro que quando eles se associam à genética, a probabilidade de a pessoa desenvolver demências vai aumentar. Tá.
Aí né? eu posso reverter isso, já que eu tenho uma probabilidade genética? Sim, eu posso diminuir São esses imensamente essa fatores probabilidade, controlando esses fatores de que risco. são, Né? doutor João? Vamos anotar esses fatores que São são 14 fatores de fundamentais. risco. Vamos ver Pode lá se eu situar. vou enumerá-los. Eu vou anotar, inclusive, para não esquecer. Fumo, Se eu tenho predisposição genética e eu fumo, a minha chance de ter uma demência é maior. mesmo que não tenha predisposição genética, também é maior em relação a quem não fuma. Tá, fumo, esqueçam o Ter cigarro. diabetes, ter hipertensão, Diabetes, graças a Deus não ter tenho. hipertensão, Hipertensão, o que é a álcool em pressão excesso, alta, né? o álcool em excesso, Álcool em excesso, só aquela tacinha de vinho pro aí coração uma menor vez por quantidade semana. não vai ter problema, vai ser o Pode, excesso de não álcool. pode, Mas doutor João? lembrando que a gente hoje tem mais cuidado em relação à ingestão de bebida alcoólica, porque mais ou menos há 10 anos havia aquela ideia de que o álcool poderia ser protetor, e definitivamente não é. Né? Mesmo em quantidades pequenas, não tem esse efeito protetor, tá certo? Certo. Mas eu diria que em quantidades pequenas poderia beneficiar a questão da socialização, da interação com as outras pessoas, que é um aspecto importante também. Sim. Aliás, interação social é outro, né? Nada de isolamento. Nada de isolamento, velha, ou não seja, sirvo mais isolamento, pra nada. vamos colocar aí como um fator de risco. E a gente percebeu claramente isso durante a pandemia, onde quando as pessoas ficaram isoladas em suas casas, né, Aí sem interação com desenvolveu, outros. podia até demorar, mas houve uma precipitação por conta do isolamento, né, doutor Exatamente. João? Isso que você está falando é muito importante, essa questão de poderia até demorar, porque muitas vezes o que a gente faz Retardar, né? retardar o aparecimento da doença. Uhum. Né? Então, veja, se você tem 70 anos, 75 anos, eu consigo retardar o aparecimento da doença Em em 10 15 anos, eu já cheguei aos 90. É. Né? Então, nessa idade, quem sabe se a doença começasse a se instalar aos 90 anos, se instalar não, se manifestar clinicamente por meio de esquecimento, essa pessoa já não tivesse uma Já ganhou qualidade de vida aí, e a né? doença já poderia não ter uma repercussão tão grande nessa pessoa. Né? Perfeito. Então, esse aspecto aí é muito importante, de retardar. Interação social é importante. Importantíssimo. Nós já falamos quantos? Fumo, 2, 3, fumo, diabetes, hipertensão, alcoolismo. Controle do colesterol, particularmente aquela fração do colesterol chamada de LDL. Colesterol tem que estar em dia, as taxas, né? Certamente. Certo. Controle do excesso de peso. Então, a obesidade ou o índice de massa corporal aumentado é também um fator de risco. Obesidade, certo. O que mais? Outro aspecto muito importante, visão. Ter boa visão. E ao oculista, não só quando não enxerga mais, mas Exatamente. como se fosse uma prevenção diária, que você vai, diária não, anual, né, doutor João? Exatamente. Pelo menos, só vai quando não pode mais enfiar a agulha, a Perfeito. linha na agulha, tem que fazer essa prevenção anual. Exatamente. Audição também, né? Audição, muito bem. A audição é um fator extremamente importante, de modo que hoje a gente recomenda que qualquer dificuldade de ouvir palavras, você está numa roda social e está tendo dificuldade de discernir o que uma determinada pessoa está falando, é bom já procurar um médico especializado, uma sinalização, um otorrino, né? para fazer um teste de acuidade auditiva. E, se for o caso, se a pessoa tiver já uma redução da audição, colocar uma prótese o mais precocemente possível. Então, esse aspecto é extremamente importante. Ok, Tá certo? audição. Faltou algum, doutor João? Sim, vamos lá. mais? Está faltando falamos aí audição. Visão, obesidade. Lembrando que esses são fatores que podem tanto retardar, né, se você controlar, como acelerar se você estiver dentro desse conceito de obesidade, de fumante, de não se cuidar. Exatamente. Atividade física, não? Sim, atividade física. Atividade física. Outro fator extremamente importante, a escolaridade. A escolaridade formal, que é um aspecto muito particular dos mais jovens. Então, a Organização Mundial de Saúde distribuiu o impacto desses fatores ao longo de nossa vida. Alguns fatores têm mais impacto já na idade mais avançada,
mostrando que ainda mesmo a pessoa já tendo passado os 60 anos de idade, ainda há a possibilidade de intervir nesses fatores e ganhar, portanto, um benefício. E enquanto que outros fatores, o efeito é mais precocemente, como a escolaridade. Então, Ian, isso do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista de políticas públicas, isso é extremamente importante. Quando a gente Se fala... considerarmos que muitas crianças Sim. ainda não têm acesso à À educação escola. formal, muitas não concluem por vários aspectos, Precisa por dificuldades. trabalhar. Então, Exatamente. Então, a escolaridade precocemente na infância é muito importante. porque guarda... como é que vocês, geriatras... Uma reserva cognitiva. Você vai fazendo aquela reserva cognitiva. É mais ou menos assim, como se você fosse juntando uma poupança, aí no caso uma poupança cognitiva, poupança sabendo que mais adiante a gente vai perder um pouco dessa poupança, porque temos que dizer que todos nós, quando vamos passando aí dos 70, 80 anos, vamos perdendo um pouco da nossa função cognitiva. Mas se aquela poupança é robusta, a pessoa não vai sentir falta. Você armazenou nela um pouquinho, né, doutor João? Vai se dar o luxo de perder alguma coisa sem ter aquilo maior repercussão, sem trazer maior consequência, aquela perda. Né? E a questão também, assim, quando o senhor fala na escolaridade ainda jovem, de levar o filho para a escola... algumas pessoas, não, eu já me formei, já fiz uma faculdade, não preciso mais. Mas após os 60, 70, se sem pode dúvida estudar. Também. Sim, pode. sim, isso é extremamente... Dá uma renovação, né, doutor João? Dá uma renovação, tem a questão da a intergeracionalidade, o contato com intergeracional. Mais jovens. E aí, aproveitando, Ian, a gente pode refletir sobre... a sociedade, né? Sobre como a sociedade está se preparando para esse envelhecimento da população. Esse aspecto, esse é um aspecto João, muito importante, porque, nós em tese, estamos preparados... todas as universidades deveriam ter oportunidades para que as pessoas com 60, 70, 80 anos, até 90 anos de idade, pudessem estudar, pudessem ter acesso também à universidade. A Unifor, doutor João, oferece bolsas aos 50 mais, um desconto... Já tem essa visão social. E nós já somos mais de 35 milhões e 60 mais. O senhor que está dentro do mundo universitário, doutor João, lá na UFC, nós estamos preparados para receber essa população 60 mais, tanto no aspecto da escolaridade, abrir mais possibilidades, como, no geral, a cidade está preparada para nós, 60 mais? Infelizmente, não. Eu gostaria de ter uma resposta mais afirmativa. Vamos pegar as universidades públicas federais. Deveria ser um programa obrigatório para todas essas universidades. Deveríamos ter mais atenção com a questão da acessibilidade, porque não é só garantir uma vaga, tem que garantir as condições para aquela pessoa cursar. Né? Tem o aspecto também da... a educação para pessoas idosas, ela contém aspectos específicos, né? Questões metodológicas, pedagógicas específicas também. Isso tem sido pouco discutido. Né? E sabendo que a estimulação cognitiva, e quando a gente está estudando, quando a gente está aprendendo coisas novas, quando a gente está convivendo com outras pessoas, nós estamos fazendo uma estimulação cognitiva, sabendo que isso é um aspecto extremamente importante, também para retardar o aparecimento da demência. Porque tem um custo muito alto, né, doutor Muito João? alto. Melhor prevenir do que esperar que essas pessoas tenham a doença, né? Exato, porque se a gente considerar que os estudos mostram aqui no Brasil que 7% da população idosa vai desenvolver algum tipo de demência. Como você muito bem falou no início, 60% a 70% dos casos serão por doença de Alzheimer. Mas 7% da população idosa é muita coisa. É muita coisa. E considerando que haverá um aumento, né, exponencial da população idosa nas próximas décadas, um aumento ainda maior nas próximas décadas, realmente nós vamos estar diante de um problema cada vez mais sério do ponto de vista da saúde pública. Até porque a taxa de natalidade está extremamente reduzida. Óbvio que os 60 mais serão bem mais. Hoje, mais de 35 milhões, né, de brasileiros 60 mais. Doutor João, quando se fala em envelhecimento e estamos diante de um geriatra
do seu porte, com um conhecimento extremamente amplo. Eu acredito que o senhor foi uma das primeiras pessoas dentro da universidade aqui no Ceará a abrir espaço para o Alzheimer, para treinar os cuidadores, né? Aí a gente pensa logo medicamentos. O Brasil, o mundo vem evoluindo muito na questão da ciência. Já tem algum medicamento, alguma novidade para retardar o desenvolvimento dessa doença que é tão dolorosa, chamada Alzheimer? Medicamentos para retardar, sim, mas quando as pessoas já têm a condição, já desenvolveu a condição. Para não acelerar, né? Então, nós já temos medicamentos que estão aprovados, né? O efeito desses medicamentos é modesto, não é um efeito, né, como a gente gostaria de ter, né, esperado. E essas substâncias, no entanto, abrem aí uma perspectiva muito grande de desenvolvimento de fármacos melhores, de medicamentos melhores nas próximas décadas. Esses medicamentos, eles atuam exatamente no início da doença, no núcleo central da doença, que é a formação das chamadas placas amiloides. Essas placas amiloides, elas se formam pela deposição de fragmentos de uma proteína chamada de proteína amiloide. Então, a partir da formação dessas placas, vão ocorrendo uma série de alterações no cérebro que vão culminar com a morte dos neurônios, que são as células do cérebro. Agora, essa medicação é toda particular, ainda não tem no SUS. Então, quais são as limitações desses medicamentos? Além do efeito modesto, que eu já referi, são medicamentos de altíssimo custo, são medicamentos que requerem uma estrutura muito grande dos serviços, inclusive requerem exames que não estão disponíveis na imensa maioria dos serviços, mesmo os serviços particulares. Ainda esses equipamentos não estão disponíveis na imensa maioria desses serviços, portanto, estão ainda restritos a centros mais avançados. Não está, portanto, sendo utilizado amplamente ainda pelos médicos, pelo sistema de saúde, não está disponibilizado. Mas eu falava que é uma perspectiva porque são os primeiros medicamentos a atuarem exatamente no início da doença, porque até então nós temos utilizado medicamentos que são meramente sintomáticos, não atuam diretamente no mecanismo ou nos mecanismos celulares que levam à doença. Aí, quando o senhor fala em início da doença, doutor João, por mais que a gente fale do Alzheimer, ainda se confunde com outras demências. O que é que sinaliza? Quando é que eu devo me preocupar, procurar um geriatra, um neurologista? Qual é aquele ponto crucial? Porque, geralmente, ultimamente, eu tenho dito, eu esqueci isso, eu esqueci isso. Aí, será que eu estou com Alzheimer, que eu vou desenvolver? Aí a pessoa diz, não, é porque você tem acúmulo de coisas. Como diferenciar? Certo. Eu acho, assim, Ian, que a primeira coisa, os médicos, os profissionais de saúde precisam, né, ser mais treinados na abordagem de pessoas com queixa de memória, porque muitas vezes uma queixa simples já pode denotar um início, a depender dessa queixa, de um quadro de demência. Uma simples, e muitas vezes, doutor João, pelo amor de Deus, uma queixa simples do que assim, no sentido de que, por exemplo, simples poderíamos dizer entre aspas, né? Mas assim, se você percebe que a sua cognição não é mais a mesma, no sentido assim, você está tendo mais dificuldade de lembrar de coisas que aconteceram há um mês, há uma semana, isso já é uma queixa que, para o profissional bem qualificado, já chama atenção para um possível quadro que precisaria de uma avaliação melhor. Há um mês? Né? Meu Deus, o que é que eu fiz há um mês? Por outro lado, queixas irrelevantes, como esquecer onde colocou uma chave. Foi no supermercado, não fez a listinha, esqueceu o arroz, esqueceu o açúcar, aí está tudo bem? Não poderia ser objeto de maior preocupação, porque são queixas, são lapsos de memória que fazem parte do nosso cotidiano. O cérebro, em alguma medida, ele precisa esquecer, não dá para pôr todas as informações, ele precisa eliminar alguns fatos, algumas informações, etc. Então, assim, precisaria os profissionais ter uma maior qualificação para chamar a atenção para esse diagnóstico. Por quê?
Porque, infelizmente, o diagnóstico de demência, 70% dos casos de demência, e agora recentemente um estudo até mostra que até 80% dos casos de demência não são diagnosticados. Sim, Passam sem diagnóstico. Ou seja, a pessoa continua tendo problemas, a pessoa perde a oportunidade de se beneficiar de um tratamento mais precoce. 80% né? Porque não são diagnosticados. Até 80% não são diagnosticados. Porque muitas vezes há um entendimento de que esquecer faz parte do esquecimento. Ah, entendi. Então, por isso que eu estou falando que é importante essa qualificação dos profissionais, é importante a sociedade, as pessoas conhecerem mais sobre a doença. Mas aí, respondendo à sua pergunta, qual seria a queixa que chamaria mais atenção? É aquela queixa de esquecimento de memória, que está associada a uma dificuldade de a pessoa continuar exercendo as tarefas que antes exercitava sem nenhum problema. Tá, por exemplo. E continuar, vamos dizer assim, vamos dar um exemplo. Eu não consigo mais, eu ponho o arroz para cozinhar e esqueço. Você está tendo problemas na cozinha. Você sempre cozinhou muito bem, nunca teve problema de esquecer um ingrediente, de deixar o fogão ligado, e você começa a ter aquilo uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Ou seja, um alerta. É um alerta. Você trabalha num escritório, você faz as planilhas ali daquele escritório, regularmente você começa a ter dificuldade de colocar aqueles dados na planilha, né? De fazer as operações no computador, você começa a demorar mais, você começa a errar mais, você esquece determinados passos. Então, são queixas de memória que estão associadas a um comprometimento da sua funcionalidade. Quando está comprometendo a funcionalidade, tem que procurar um especialista. Isso chama muito mais atenção, é um aspecto que chama muita atenção. A dificuldade de fazer percursos, a pessoa vai todo dia ao centro da cidade, por um determinado caminho, num belo dia está voltando para a sua casa e tem dificuldade de se orientar, de saber exatamente para que lado vai, né? Se à direita ou à esquerda. Então, é outro aspecto. Dificuldades na linguagem. A palavra, não achar a palavra? Não achar uma palavra pode acontecer com qualquer um de nós, mas é quando você tem isso de forma muito sistemática, muito frequente, né? Toda vida que você vai se expressar, você esquece uma palavra. Doutor João, tem mania dificuldade de formar as frases, os etc. objetos de coisa. Traz a coisa, pega ali a coisa. Não digo livro, não digo garrafa, copo, xícara. Isso é grave? Se eu lhe mostrar aqui, você com bem calma, aí eu vou lhe mostrar esse objeto e você olha para o objeto e tem dificuldade de nomeá-lo, aí sim. Ah, tá. Não, é uma Mas xícara você está fazendo aqui várias atividades, né? Ao mesmo tempo, está com várias demandas, né? Portanto, a sua atenção está dividida com várias tarefas. Esquecer o nome de alguma coisa naquele momento não significa muita coisa. A não ser que seja uma coisa muito indica que não é frequente. relevante, não. Tá Tudo indica, né? Ai, doutor João, olha, a gente conversaria 2 horas para esclarecer. Eu quero que o senhor, como profissional competentíssimo, vocês não têm noção da honra, da alegria de poder dividir o conhecimento do doutor João Macedo com vocês que acompanham o Viver Mais. Qual é a orientação que o senhor dá para vivermos mais, com qualidade de vida, envelhecer com prazer, com alegria, e não achar que a velhice é o fim, é doença? Deixe o seu recado. Olha, eu acho que a gente tem que construir individualmente, como sociedade, uma visão mais positiva sobre a velhice, sobre o envelhecimento. É possível termos um envelhecimento bem-sucedido. E aí, quando a gente fala em envelhecer bem, não significa necessariamente não ter doenças, até porque muitas doenças nós não temos ainda como preveni-las à luz do conhecimento da ciência, do científico atual. Mas significa estar engajado, ter projetos, continuar motivado para o seu dia a dia, continuar acreditando que você, mesmo tendo limitações em determinadas áreas, pode ter ainda muitas potencialidades em outras áreas. Então, esse olhar mais positivo, que é individual e é coletivo também, porque a própria sociedade ela tem que alimentar visões mais positivas sobre o envelhecimento, e eu acho que a gente está, de
forma muito lenta, é verdade, mas estamos avançando nesse sentido. Você veja que até os sinais que representam o idoso, né, ali no trânsito, eu tenho luta. tiraram a bengala. É mais 60, é uma mais luta. 60. Então, isso é extremamente positivo, porque tudo isso vai contribuindo para a gente ter aquilo que eu falava, uma visão mais positiva sobre o ato de envelhecer, que é inexorável. Até agora não inventamos, só não infelizmente, envelhece quem morre cedo, né? Nada que possa impedir diretamente o processo de envelhecimento. Doutor João, o senhor está nas redes sociais para acompanharmos Sim. o seu trabalho? Como é que está lá, doutor João? Doutor J. Macedo Coelho. Oficial, não é? Isso. Não, o Instagram. Instagram. J. Macedo Coelho, a gente FH. Coloca aqui. Nós colocaremos aqui, porque nós também estamos nas redes sociais. A gente tem o nosso... no YouTube, o nosso canal, Viver Mais com Ian Gomes. Terminou, você assiste, compartilha, me segue também no Instagram, Ian Gomes Jornalista. Doutor João, quero mais vezes o senhor aqui. Um brinde à vida. Muito grata, prazer. com lucidez. Um Viver abraço. Mais de hoje fica aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado?